Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Daniel. Senhor Jesus, uma certa ocasião estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. E os discípulos perguntaram para o mestre que sinal teria dos fins do tempo, e o Senhor começou a explicar para eles. E durante essa explicação, ele citou o profeta Daniel. Jesus falou que Daniel era um profeta. O próprio Senhor Jesus identificou essa função de Daniel. Embora Daniel viveu muito tempo antes de Cristo, mas foi citado pelo Senhor Jesus durante o ensinamento escatológico do final dos tempos que ele dava no Monte das Oliveiras aos seus discípulos, no capítulo 24 do livro de Mateus. Jesus, então, falou das coisas futuras aos seus discípulos, citando Daniel, de onde a gente entende que o livro de Daniel é um companheiro do livro de Apocalipse, que ambos também apontam para o final dos tempos. Uma coisa que a gente tem que tirar de vez na nossa mente é que a Bíblia é um livro antigo e obsoleto. Não existe livro mais moderno, mais atual do que a Bíblia Sagrada, além de ser um livro que fala de coisas futuras com verdade. Um livro verdadeiro. Também tirar da cabeça que a Bíblia é um livro de ficção. Não é um livro de ficção, é um livro de verdade, embora também na parte escatológica do livro de Daniel serão usados símbolos, mas como eu já falei, assim como no livro do Apocalipse, o livro de Daniel, os símbolos estão representando algo verdadeiro, real. E também o livro de Daniel. É um livro rico em história, é um livro rico em ensinamento e inspiração, é um livro inspirador realmente, que nos dá lições profundas. E eu quero convidar você a andar comigo nessa jornada do estudo bíblico de Daniel. Hoje, capítulo 1. O livro de Daniel começa dando uma descrição do momento histórico. Como eu falei para você, esse livro fala fatos reais. Daniel é uma pessoa que realmente existiu, não um personagem fictício. Ele é um personagem bíblico que realmente existiu. E com estes dados que estão na Bíblia, os mais incrédulos têm muito material para poder pesquisar na história e constatar que realmente esses fatos ocorreram. E começa o livro contando que o momento que Daniel passou, assim como todos os que estavam em Jerusalém, momento muito trágico de um rei chamado Nabucodonosor, um rei de um local que era uma potência na época, se chamava Babilônia. A Babilônia teve seu início lá no Gênesis, que cita, um rebelde, se chamava Nimrod, queria construir uma torre e criar um sistema ali do mundo sem a participação do Deus verdadeiro. Aí foi indo na história e Babilônia se tornou uma potência chamada Babilônia. Hoje o local aproximado é o sul do Iraque, é onde ficava a Babilônia no tempo de Daniel.
E aconteceu que este rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e pegou os utensílios da casa de Deus, do templo do Senhor, da igreja, pegou as pessoas e levou os nobres, os jovens, cativos, escravos, para trabalhar na Babilônia para ele, como escravos. E esse ataque da Babilônia em Jerusalém certamente foi uma violência muito grande, uma desgraça para o povo de Jerusalém, porque eles estavam rebeldes à palavra de Deus. Haviam se tornado idólatras e desobedientes. E o Senhor, mesmo tendo chamado esse povo ao arrependimento diversas vezes, eles se negaram a se arrepender. Então, o Senhor permitiu que houvesse essa invasão, esse ataque, essa conquista de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Israel estava num momento de rebeldia contra Deus, de desobediência contra o Senhor. E aqui, nos primeiros versículos do livro de Daniel, é citado que o Senhor Deus entregou o rei de Judá, a cidade de Jerusalém, nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e também os objetos da casa de Deus, do templo, foram levados e colocados na casa do tesouro do Deus falso, lá da Babilônia. O rei da Babilônia mandou uma pessoa lá do reino fazer um treinamento com os melhores que estavam ali capturados por ele. Jovens de 13 a 17 anos aproximadamente, diz a história. Eles deveriam ser preparados por 3 anos a aprender a língua, que falavam outra língua, lá onde moravam, a Babilônia, eles não sabiam falar essa língua, tinha que aprender a falar e também aprender os costumes da nova terra, aprender a ciência e serem preparados para servirem lá no reino, servirem ao rei, e teriam que ter assim uma excelência para trabalhar ali com os nobres da época. E esse treinamento de 3 anos foi instituído para esses jovens. E dentre esses jovens estava 4 jovens que se destacavam excessivamente. Um deles, Daniel. O rei determinou que esses jovens todos se alimentassem com a mesma porção diária que o rei se alimentava, o vinho que ele bebia. E no final desse treinamento de 3 anos, eles teriam que se apresentar perante o rei. Os 4 jovens que mais se destacaram, então, eram filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram seus nomes. Algo muito bonito é o significado dos nomes deles, que eles receberam naturalmente de seus pais, que na sua terra, Israel, onde se adora o Deus único, ou pelo menos é assim que deveria ser. O nome de Daniel significa Deus é juiz. E é interessante ver que ele viveu justamente numa época onde e quando houve um
julgamento para o povo, estar sendo levado e capturado e forçado a trabalhos em uma terra distante, que eles não sabiam falar a língua, não entendiam nada, e o pior de tudo, serviam naquele lugar, as pessoas serviam a um Deus falso. Então o nome de Daniel tinha esse significado forte, Deus é juiz. O nome de Ananias significa Deus tem sido gracioso. A graça do Senhor tem sido atuante. O nome Misael quer dizer quem é como nosso Deus, quem faz o que ele faz e quem livra como ele. E Azarias significa Deus tem me ajudado, Deus é o meu ajudador. O Senhor Deus diz que o povo de Israel é o povo que se chama pelo seu nome. Esse final El dos nomes, né, Daniel, Misael, o El quer dizer Deus. Deus está nos nomes dos filhos de Israel, né, naquele finalzinho, El ou Ial, como alguns pronunciam, uma pronúncia mais próxima do original, mas na tradução aqui para o ocidente ficou El. Então, Daniel, Misael, todos com relação ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas quando chegou na Babilônia, as atitudes primeiras que foram tomadas em relação a eles foi mudar o nome para nomes que se reportavam aos deuses falsos que eram adorados e servidos como uma idolatria na terra onde eles estavam agora presos na Babilônia. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, que se refere a Bel, né? Beltesazar, que é, o significado é Bel, que é o deus deles, né? São nomes derivados dos deuses que eles serviam e adoravam naquele tempo, que significa Deus vai te proteger. Guarde essas informações para você ver como isso tem paralelo com os relatos das situações dos fatos que vão acontecer com eles, né? Sadraque, que quer dizer o nome que Ananias recebeu, então, um novo nome, né? Ele recebeu como sendo, significando inspirador, inspirado, Diaco, que é o Deus da lua, lá para eles. Misael se chamou então Mesaque, que diz pertencente a Aco, que é derivado de Nabu, que quer dizer sabedoria para eles lá. E Azarias recebeu o nome de Abidnego, que quer dizer servo de Nego, que também é um nome derivado de Nabu, que é o rei, ou, desculpe, o deus, lá, um dos deuses da Babilônia antiga. E assim, eles teriam que ser chamados, não mais pelo nome deles, que levava o nome do Deus verdadeiro, que se chama pelo nome de Deus, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, eles então agora iriam ser chamados por um novo nome, nomes que se reportavam aos deuses da Babilônia. Mais uma coisinha sobre o nome Abidnego, eu vou te falar porque vai ter relação com o que eles vão passar, né? Que Nego se dizia Deus do sol para eles, Deus do fogo. Fica com isso em mente e conforme a gente vai estudando, a gente vai ver como que o Senhor Deus maravilhoso se manifestou na vida desses jovens. Em tempos difíceis,
em situações trágicas, em frustrações, em dias que a gente não sabe o que fazer, em que são impostas certas atitudes, regras de viver que são contrárias aos princípios que nós sabemos que são certos da parte do Deus verdadeiro, nós temos que tomar decisões. E esse jovem Daniel, aqui no versículo 8, faz algo, resolve algo no seu coração. A Bíblia diz que ele propôs para si mesmo, no seu coração, ele decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia que não agradavam a Deus. Este jovem tinha todas as coisas contra ele, todos os motivos para se revoltar e virar as costas para Deus. Onde estava o pai e a mãe que possivelmente foram mortos de forma trágica, possivelmente perdeu tudo, que se ele fosse um nobre tinha tudo de bom, de melhor, agora ele tinha que ser mandado, tinha que ser escravizado, fazer coisas que ele não quer, na hora que ele não quer e do jeito que ele não quer, num lugar que ele não queria estar. Mas esse jovem, me chama muita atenção o fato dele estar preparado para este momento difícil. E o que me vem na mente, e que até hoje eu não consegui descobrir, quem sabe você já ouviu algo a respeito e pode me contar. Alguma coisa sobre os pais de Daniel, sobre as pessoas que o criaram, que o ensinaram, porque certamente ele demonstrou ter um preparo extraordinário, tanto de fé como emocional, de todas as formas, para ter esse tipo de decisão numa situação contrária como essa que ele passou, no lugar de se revoltar contra Deus, ou se revoltar na vida, porque não tem o papai e a mamãe ali olhando, ele poderia fazer o que ele quisesse, entrar na dos babilônios, dançar conforme a música, podia fazer o que ele quisesse, mas ele decidiu não se contaminar. Ele estava na Babilônia, a Babilônia não estava nele. E ali Daniel, muito diplomaticamente, conversou com o chefe deles ali e falou que ele gostaria de não participar das iguarias do rei. E ele pediu autorização. E Deus fez com que o chefe olhasse com bons olhos. Mas o chefe ali falou para ele, olha, eu não posso fazer isso, porque se o rei achar uma mínima coisa que ele não gosta, ele mata, pena de morte. E eu corro esse risco. E Daniel, mais uma vez, muito sabiamente, muito diplomaticamente, falou para este chefe que poderia fazer um teste de 10 dias para ver se eles continuassem fortes, de boa aparência e se saindo bem no treinamento, então que ele autorizasse, caso contrário, faria de outro jeito. Mas o próprio Daniel dando a sugestão para o chefe ali, daqueles jovens, e olha, foi acatada a sugestão dele. Veja Daniel se saindo muito bem neste momento tão difícil. Algumas pessoas fazem um paralelo da vida de José do Egito, que também foi levado como escravo para o Egito e também conversava com
aquele que era responsável pela cadeia onde ele foi preso, e ele também interpretava sonhos, então tem alguma similaridade. Algumas pessoas entendem entre a vida de José do Egito, que foi também afastado dos seus pais, foi obrigado a fazer algumas coisas forçadas, numa terra estrangeira. Então, algumas pessoas veem um paralelo assim na vida dos dois, Daniel e José. E assim como José, Daniel também quis se preservar numa corte pagã, num lugar onde se tinham outros ideais, outros princípios para os jovens, que não eram os princípios de Deus, né? Para os jovens e para todos. Ali, José se manteve puro e Daniel se propôs no coração não se contaminar. E o chefe atendeu, o chefe imediato deles ali atendeu ao pedido de Daniel. E assim ele influenciava e dava um bom testemunho, mesmo em situações contrárias. Manteve a calma, manteve a lucidez, equilíbrio emocional, mas principalmente, além de manter a sua saúde com os vegetais, principalmente ele manteve a sua saúde espiritual, a sua fé, os princípios que ele recebeu do seu povo, A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, sabedoria, e a Daniel, o Senhor Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Aí acabou o treinamento, passaram-se os 3 anos e chegou o dia em que eles iam se apresentar perante o rei, iam fazer aquele teste, né, ia ter a prova. E eles, diz a Bíblia, eram 10 vezes melhor que qualquer um ali, qualquer astrólogo, mago, qualquer um ali que se pudesse achar que fosse inteligente. Eles eram 10 vezes acima deles. Quando há uma troca de governo, os antigos funcionários ou do presidente ou pessoas de altos cargos, eles saem para dar lugar para as pessoas de confiança do novo presidente ou do novo governador. E com os reis também, quando um rei sai do seu trono, o próximo rei coloca pessoas que ele quer colocar ali da sua confiança. E Daniel passou por diversos reis e foi até o 1º ano do rei Ciro. No tempo do profeta Daniel, também profetizaram os profetas Obadias, Ezequiel e Jeremias. Eu quero pensar com você aqui também sobre os amigos que a gente tem. Vamos ter amigos que são amigos de Deus. Pessoas que nos influenciem a chegar mais perto de Deus. Pessoas que queiram ser voz de Deus para influenciar e não ser influenciado pelos costumes, desejos e forças e opiniões deste mundo sem Deus. Assim como Daniel e os seus amigos tiveram uma voz na Babilônia, um testemunho para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro, assim também eu e você tenhamos uma voz neste mundo, no nosso tempo, para dizer que Jesus é o único caminho. Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus. O livro de Daniel é um livro de esperança. A vida de Daniel e de seus amigos nos inspiram. Nos faz saber que mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo.
somos cidadãos da pátria celeste. E que, como Daniel e os seus amigos, possamos buscar em Deus a sabedoria, a graça, o poder para enfrentar todas as coisas. Como o Senhor Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. No mundo tereis aflições, mas se a mim me tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é contigo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.